Agora mais uma mesa com o tema Implicações Geopolíticas da Operação Lava Jato. Compondo essa mesa, temos a professora Larissa Ramina, que é professora de Direito Internacional Público da Universidade Federal do Paraná, é pós-doutora pela Universidade de Paris-Nanterre, doutora pela Universidade de São Paulo e membro do Instituto de Juristas pela Democracia. Em seguida, teremos a fala do professor Pedro Serrano, que é graduado em Direito, mestre e doutor em Direito do Estado pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, com pós-doutoramento pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. É advogado, sócio do escritório de advocacia Teixeira Ferreira e Serrano Advogados Associados e professor da Pontífica Universidade Católica de São Paulo. Atuou como procurador do Estado de São Paulo, consultor especial da Câmara Municipal de São Paulo e foi secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo. Em seguida, encerrando a nossa mesa, teremos também a presença do professor Alisson Mascaro, que em breve se juntará a nós. O professor Alisson Mascaro é graduando em Direito pela Universidade de São Paulo, doutor e livre docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, advogado. Eu já passo a palavra para a professora Larissa. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Laura. Uma boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer o convite por estar nesse evento tão importante, ao professor Xixo e ao professor Maurício Dieter, que estão aqui. Gostaria também de cumprimentar o meu companheiro aqui de mesa, professor Pedro Serrano, cuja presença me deixa aqui com uma responsabilidade muito maior, né? De falar sobre as implicações políticas, geopolíticas da Lava Jato. E, Laura, eu queria só alertar que eu venho da mesma instituição que o ex-juiz, ex-ministro, em breve ex-senador, né? Mas vou usar agora uma definição que a minha companheira aqui, Isabel Gomes, acabou de me dizer, que eu achei muito interessante, que eu sou uma curitibana não praticante. Tá? Então, fica aí o alerta. Para ilustrar minha fala, eu vou trazer algumas frases que foram ditas por estrategistas militares. A primeira é guerra, e uma mudança na aparência externa não impede que nenhuma guerra deixe de ser uma guerra. A primeira regra da guerra irrestrita é que não existem regras e nada é proibido. A guerra jurídica substitui a guerra militar e o duelo é com palavras e não com espadas. Bem, o que me coube abordar nessa conversa de hoje é uma visão política, e como a minha área de pesquisa é o direito internacional, a minha fala vem nessa perspectiva. Então, nós sabemos que a Operação Lava Jato, né, que passou de uma operação de combate à corrupção ao maior escândalo judicial do Brasil, e agora parece que também o maior esquema de corrupção jamais visto no nosso país, né, pelo que vem sendo revelado aí. E eu começo dizendo o seguinte: a Lava Jato, ela não surgiu por acaso, quando, num belo dia lá de março de 2014, a Polícia Federal prendeu o doleiro Alberto Youssef. Não foi assim. Né? Nós nunca podemos esquecer que a Lava Jato foi uma operação concebida e dirigida a partir dos Estados Unidos. E é só dessa maneira que a gente vai conseguir compreender a operação em toda a sua integralidade, em toda a sua complexidade, a partir dessa macrovisão, porque as microvisões, elas não bastam para explicar o que aconteceu em nosso país e também em vários outros países da América Latina. Eu parto da ideia que, para a gente entender o lawfare, que foi a estratégia central da Lava Jato, é necessário conhecer muito profundamente as engrenagens dessa estratégia, e, para isso, nós temos que partir da premissa de que a guerra jurídica é uma espécie do gênero guerra híbrida, ou seja, é guerra no sentido técnico da palavra, guerra que tem como objetivo submeter um Estado adversário, ou seja, é uma guerra entre Estados. Nós temos que partir desse
dessa premissa. E já faz algum tempo que nós temos percebido que os Estados Unidos passaram a fazer uso da guerra jurídica como um instrumento geopolítico, né? Justificando-a com base no combate à corrupção. Ou seja, se fabricam consensos em torno da ideia de corrupção como o mal maior, como o maior inimigo da democracia, e o curioso é que apontando sempre para governos progressistas. Então, a partir dos anos 2000, fica muito mais claro o esforço de setores hegemônicos aqui da nossa região em conter a virada progressista que ocorreu na América Latina, né? Nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado na Venezuela, em 2002, nós tivemos um golpe de Estado em Honduras, em 2009, uma tentativa de golpe no Equador, em 2010, depois o golpe no Paraguai, em 2012, até chegar no Brasil em 2016, com o golpe contra a ex-presidenta Dilma. É claro que esses golpes, eles não são mais, né, golpes militares, como eram no século passado, eles são golpes de um novo tipo, né? Como nós sabemos, são golpes parlamentares, judiciais, e às vezes golpes mistos, como o que aconteceu na Bolívia, por exemplo. Esses golpes, eles mantêm uma aparência muito mais democrática, né, do que os golpes militares. E nós desconfiamos que essas estratégias golpistas, que foram desenvolvidas também para afastar a ex-presidenta Dilma, se desenvolveram a partir justamente de Honduras, em 2009, foram aprimoradas no Paraguai, em 2012, e chegaram ao Brasil muito mais sofisticadas. Inclusive, o fundador do Wikileaks, o Julian Assange, aliás, liberdade ao Julian Assange, ele demonstrou que a ideia de derrubar o presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, que era aliado da Rússia em 2014, era vinculando a corrupção a partir de um aparato de Estado formado por agentes policiais, membros do Ministério Público e membros do Judiciário. Então, quer dizer que a Ucrânia ela também serviu de laboratório para que essa estratégia chegasse ao Brasil muito mais aperfeiçoada. Para se ter uma ideia do que eu estou dizendo, nós entendemos que a Lava Jato só teve parâmetro com o golpe de 1964, isso em termos de recursos públicos, de agentes públicos envolvidos, e também em termos de ataque à democracia, ao Estado de Direito, à soberania, em toda a sua amplitude política e, claro, sobretudo econômica, né? A Lava Jato se seguiram golpes não convencionais, como o golpe contra Dilma, depois a prisão de Lula, a eleição de Bolsonaro, que, de certa forma, também foram espécies de golpe. Se as dimensões são as mesmas, em comparação com o golpe de 64, nós não sabemos ao certo, né? Mas há fortíssimos indícios de que a resposta seria positiva, né? Então, é uma nova estratégia de golpe para derrubar governos contrários justamente à cartilha neoliberal e substituir esses projetos políticos progressistas por projetos políticos completamente opostos, que são justamente aqueles projetos políticos que foram rejeitados nas urnas. Então, a guerra híbrida ela é mais ou menos como uma espécie de vale-tudo, ou seja, nada é proibido para derrotar o adversário, nem mesmo aquelas ações mais impensáveis e mais desleais, né? E ao que tudo indica, restringir a guerra ao domínio militar está se tornando cada vez mais obsoleto, cada vez mais antiquado. E por isso que o treinamento de militares latino-americanos daquela antiga Escola das Américas, que todo mundo deve lembrar, foi sendo substituído pelo treinamento de operadores do sistema de justiça, em escolas judiciais, programas de capacitação jurídica, com objetivos claros de derrubar governos contrários, né, à cartilha neoliberal, de forma aparentemente democrática, porque fazendo uso da legitimidade do sistema de justiça. E, claro, essas escolas de capacitação jurídica, elas são controladas politicamente e recebem financiamento de agências dos Estados Unidos.
E é isso que explica o porquê na América Latina como um todo. Eu não venho do direito penal, mas eu acho que qualquer pessoa consegue perceber, né, que foram sendo que sistemas penais inquisitivos ou mistos foram sendo substituídos por sistemas penais acusatórios bastante parecidos, né, com o sistema estadunidense, empoderando mais órgãos do Ministério Público que, na prática, operam mediante instruções do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Né? Aqui também ganharam protagonismo as famosas ILEAs, que são as Academias Internacionais de Aplicação da Lei, que foram criadas em 1995 pelo então presidente Clinton, para oficialmente combaterem a criminalidade internacional por meio da cooperação internacional. Essas ILEAs são administradas pelo governo dos Estados Unidos através do Departamento de Estado. Essas ILEAs, elas são financiadas pelo poderosíssimo INL, que seria o Escritório de Assuntos Internacionais Relacionados a Narcóticos e Aplicação da Lei, e formam parte de um esforço interagências dos Estados Unidos para combater o crime internacional. Todos esses nomes desses órgãos eu traduzi livremente, né? Os nomes em inglês eu fui traduzindo. Mas a gente sabe que o objetivo nítido dessas ILEAs é a ingerência em outros estados. Para vocês terem uma ideia, 13 agências fazem parte do programa, que eles chamam o Programa ILEA, incluindo a DEA, que é a Agência de Combate às Drogas, e o FBI. Bom, mas por que eu estou falando disso, né? Porque é muito comum a gente ouvir que os Estados Unidos estão no comando da Lava Jato, porém, poucos sabem como que opera essa logística que está por trás dessa engrenagem, né? Como que isso tudo foi sendo operacionalizado. O que eu quero dizer é que existe uma impressionante estrutura, tanto normativa quanto institucional, que foi sendo construída com o passar do tempo, tanto na ordem jurídica interna dos Estados Unidos, quanto no plano internacional. Tudo isso para o suposto combate à corrupção, né? A corrupção que foi considerada sistêmica, endêmica e como o principal problema, o principal mal da América Latina. Ainda pior que o terrorismo, pior que o tráfico de drogas, né? E funciona como pretexto usado para desencadear esses processos de guerra híbrida. Então, é uma estratégia que é muito mais sofisticada do que nós podemos imaginar, que tem várias dimensões, envolvendo ordens jurídicas estatais, no plural, né? Porque Estados Unidos, Brasil, no nosso caso aqui, Suíça, e também a ordem jurídica internacional. E essa bandeira anticorrupção para combater esse grande mal, né, a corrupção, ela foi sendo construída desde o século passado, principalmente por três instituições: o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a famosa USAID, que é a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que também são instituições que sempre defenderam o neoliberalismo como a única saída possível, né, para a América Latina por meio daqueles famosos ajustes estruturais. É claro que esse discurso, essa narrativa ganha, né, ganha mais impulso com a chegada dos governos progressistas na região. Também há vários documentos estratégicos oficiais dos Estados Unidos que equiparam a corrupção a uma ameaça à segurança nacional e à estabilidade do país. Né? Eu vou citar alguns, porque são muitos, e nada disso está escondido. É só entrar lá nos sites oficiais que está tudo lá. Né? Como a Estratégia do Comando Sul dos Estados Unidos de 2019, a Estratégia Nacional de Defesa de 2005, as Forças Especiais de Guerra Não Convencional e a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos de 2017. Por isso, tem se alertado para um fenômeno que passou a ser chamado de securitização do combate à corrupção.
que explica por quê, né? De uns tempos para cá, a iniciativa de investigação e sanção judicial contra casos de corrupção nacional e transnacional na América Latina se concentrou nos Estados Unidos, né? E sob a jurisdição dos Estados Unidos, e também explica por que nós temos visto uma ingerência indevida de várias agências estadunidenses sobre os sistemas de justiça da nossa região. Então, é necessário um olhar histórico para entender como que essa trama toda foi sendo construída. Eu tenho pouco tempo aqui, então vou só mencionar alguns documentos e algumas instituições que estão por trás, né, dessa forma de operacionalizar a Lava Jato por parte dos Estados Unidos. Então, primeiro, em termos normativos, a primeira lei nacional a criminalizar a corrupção transnacional foi a Lei Anticorrupção dos Estados Unidos, que é o famoso FCPA, de 1977, que foi adotado na época do famoso caso Watergate. Essa lei, ela passou a exigir requisitos de transparência contábil nos termos da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC, e a determinar sanções por suborno de funcionários estrangeiros pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, né? Essa lei, ela sofreu algumas alterações, né? E uma alteração muito importante em 98, que permitiu que a lei alcançasse também empresas e pessoas estrangeiras que dessem origem, ou diretamente ou por meio de agentes, a atos de corrupção dentro do território dos Estados Unidos, né? Ou empresas cujos valores fossem administrados pelas bolsas de valores operadas dentro do país, ou que viessem a participar, direta ou indiretamente, de operações indevidas com efeitos no território americano. E, dessa forma, o FCPA ele passa a ser o principal instrumento legal da extraterritorialidade do direito dos Estados Unidos, né? Submetendo empresas no mundo inteiro e de vários estados da América Latina, principalmente, à jurisdição daquele país, transformando boas práticas, né, de combate à corrupção em armas, né, para eliminar concorrentes, para estender mercados. Então, isso fez com que as empresas estrangeiras se tornassem extremamente vulneráveis a eventuais acusações baseadas no FCPA, né, essas empresas podendo ser atingidas por elementos de conexão fragilíssimos. Por exemplo, um e-mail que tenha sido transitado por servidores dos Estados Unidos, ou até reuniões que tenham sido realizadas naquele país. Quer dizer, é um abuso bastante flagrante, né? Como o FCPA, durante muito tempo, ele foi a única legislação do mundo, né, a exigir, né, esses requisitos de transparência e penalizar o suborno de funcionários públicos estrangeiros, os Estados Unidos ficaram, as empresas, né, dos Estados Unidos ficaram em desvantagem comercial em relação às empresas europeias. Por isso, começou a haver a pressão por parte do governo de que se adotassem tratados internacionais que impusessem aqueles mesmos padrões também às empresas europeias, né? E aí foram sendo adotados vários tratados internacionais, como a Convenção Interamericana contra a Corrupção da OEA, depois, a mais importante, que é a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros da OCDE, de 97, e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, de 2003, todas ratificadas pelo Brasil. Mais ou menos, quer dizer, é importante a gente lembrar que também, quando teve início a guerra às drogas nos Estados Unidos, isso foi lá mais ou menos nos anos 70, foi criada uma agência muito poderosa, que é a Agência de Combate às Drogas, a DEA, né, que se alastrou por vários países do mundo inteiro, principalmente na América Latina, né, e que possibilitou, portanto, a implantação de agentes públicos norte-americanos em vários dos países da região. Essas políticas antidrogas, elas
foram sendo incluídas também na questão do combate à lavagem de dinheiro, né? E aí foi criado o Grupo de Ação Financeira Internacional contra a Lavagem de Dinheiro, que é o GAF. Depois, o famoso Comitê de Supervisão Bancária da Basileia adotou uma declaração também muito potente, que foi uma declaração sobre a prevenção do uso criminoso do sistema bancário para fins de lavagem de dinheiro. Esse documento trouxe orientações ao sistema financeiro internacional para impedir a utilização de instituições financeiras nos atos de lavagem de dinheiro, em conjunto com a Convenção de 88 contra o tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas, que também foi incorporada ao direito brasileiro em 2013, e que previu a criminalização da lavagem do dinheiro no contexto do tráfico de drogas, né, e estabeleceu também uma base para o confisco do produto do crime. Também tivemos a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional de 2000, que menciona a lavagem de dinheiro, também foi ratificada pelo Brasil. E já está acabando o meu tempo, mas eu só queria concluir agora uma pergunta, né, que nós temos que fazer. De que forma as autoridades fiscalizadoras do FCPA recebem as informações acerca das violações cometidas por empresas estrangeiras, né? Já que essas informações são sigilosas. E aqui que está o perigo, por meio da cooperação de operadores jurídicos estrangeiros com os Estados Unidos para punir empresas com base no FCPA, como aconteceu com os procuradores da Lava Jato no Brasil, né? Que atuaram de forma criminosa junto com essas autoridades estadunidenses contra empresas brasileiras, punindo essas empresas com multas absolutamente extraordinárias, né? E agora nós estamos sabendo também que parte do valor dessas multas ou desapareceu, né? Ou teve destinações aí bastante duvidosas. Nós temos já concluindo, toda uma trama de instituições internacionais que não deu tempo de eu mencionar aqui, mas eu queria concluir que existe uma trama normativa institucional que demonstra com muita clareza que os Estados Unidos vincularam a corrupção a questões que ameaçam a sua economia, política externa, segurança nacional e a própria ordem internacional, como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, terrorismo, financiamento, proliferação de armas de destruição em massa, entre outros, né? E essa trama toda continua funcionando, e saibam que a guerra híbrida ela é bastante versátil, né? E capaz de se adaptar a novas táticas de combate. Então, é necessário conhecer essa logística para a gente poder reagir a essas estratégias que estão por vir. E eu reitero que vem sendo dito e repetido aos quatro ventos que a Lava Jato não acabou. Quer dizer, a Lava Jato acabou, o lavajatismo não acabou, né? Então, nós precisamos estar muito alertas. Muito obrigada e desculpem aí pelo tempo excedido. Agradeço a professora Larissa pela sua fala. Dou boas-vindas ao professor Alisson, que se junta a nós agora, e concedo a palavra ao professor Pedro Serrano. Eu agradeço muito o convite do Maurício, do pessoal todo que me convidou para estar aqui. Agradeço muito a presença de todos aí para ouvir a gente, né? Bem, eu vou me pedir desculpa, eu não vou nem me fixar no tema determinado pela mesa, porque eu não conheço nada de geopolítica, e provavelmente também não vou conseguir cumprir o tempo, mas eu vou tratar do tema que eu trato há mais de 20 anos de pesquisa, e relacionar ele com a Lava Jato, acho que é mais do que possível, uma condição necessária aí, né? Eu não lido muito com o conceito de lawfare. Eu acho lawfare um conceito em construção no direito. Não sou daqueles que acham que não é um conceito jurídico, acho que ele está em construção, mas hoje ele é mais assim, ele advém da geopolítica, advém do pensamento estratégico do Pentágono, não faz parte da nossa tradição. Eu trabalho mais com a nossa tradição mesmo, trabalho com o conceito de estado de exceção, né? Que é um conceito próprio da teoria do Estado, da teoria do direito constitucional. Mais de 100 anos, eu acho mais fácil lidar com esse conceito quando a gente trata de teoria jurídica, né?
Então, é por isso que eu vou me apegar a ele, né? O estado de exceção, ele, na realidade, é uma forma do liberalismo, né? Eu defendo de que estado de exceção não é ele é tradicionalmente tratado como algo antiliberal, mas, na realidade, ele surge, se a gente vai pegar as origens dele, no pensamento dele, na modernidade, ele é pré-modernidade, a ideia da necessidade pública se impondo como fator gerador da vontade do príncipe, ela vem da Idade Média, vem de grandes teóricos e pensadores, tal. Ela vai para o direito com a modernidade, ela transita para a ideia de direito com a modernidade. Isso aqui é a característica fundamental dessa ideia de necessidade pública como fundamentação da decisão, né? E talvez Hobbes tenha sido um dos primeiros a lançar sementes de pensamento do que seria o estado de exceção, numa perspectiva liberal. Portanto, ao contrário do que se pensa, liberalismo e estado de exceção não são excludentes. Em momentos históricos de crise política, eles vão ser uma condição necessária do outro, né? Mas eu não quero entrar nesse debate, acho que o Alisson faz muito melhor que eu, inclusive, né? É um debate macroestrutural, mas o debate é mais reduzido, ele é instrumental mesmo. Tentar entender como é que funciona, vamos dizer, o funcionamento do direito e do Estado no momento de crise constitucional e democrática como nós passamos, né? E quais as mudanças históricas que houveram em ensejar esse momento que nós passamos. O estado de exceção, ele, na sua modelagem pós-revoluções, francesa, americana e inglesa, eu tenho um marco histórico para mim, pessoal, que é 1851, o segundo estado de sítio declarado por Louis Bonaparte, como sendo o primeiro modelo que a gente vê de governo de exceção, ou seja, o estado de exceção fundamentando o estabelecimento de um governo de exceção. Estado de exceção, só para dar um rápido esclarecimento, a palavra Estado aí não se refere à pessoa jurídica de direito público, o Estado. Ele se refere a um estado de ser, a uma dada situação, uma situação de emergência que, segundo o discurso justificador, enseja a suspensão dos direitos da Constituição. É a grande razão apontada para fundamentar os autoritarismos pós-revoluções democráticas ou liberais ou burguesas que nós tivemos, né? Todo mundo sabe, na época do Império Absolutista, da transição da Idade Média para a modernidade, o fundamento do Estado soberano, daquela relação de, vamos dizer, de submissão das pessoas ao Estado de forma absoluta, o fundamento era um direito divino. Os reis teriam o direito divino atribuído pelos... Isso muda com as revoluções, o fundamento do autoritarismo passa a ser uma necessidade pública. É necessário, a palavra é de Donoso Cortés, um pensador reacionário, mas que acabou influenciando o pensamento da teoria do Estado do século XX nessa questão, né? É necessário, para preservar, às vezes, o Estado e a sociedade, que você afaste o direito. Ou seja, para preservar o Estado e a sociedade, ou de um cataclisma público, da pandemia, por exemplo, ou do ataque do inimigo, essa sim é a razão fundamental sempre apontada nas ditaduras concretas que nós tivemos, para proteger o Estado e a sociedade, se suspende o direito. Portanto, se suspende a Constituição, se sobrepondo o poder político aos direitos. Essa marca histórica, eu falo que é século XX, mas é 1851, ela instaura a primeira forma que nós conhecemos de estado de exceção pós-revoluções, que é a forma do governo de exceção. Tem um autor, o Xixo deve lembrar dele, que da nossa geração ele era muito na moda, o Nicolas Poulantzas, hoje já não está mais, né? Isso, é isso. Quem é da nossa idade conhece bem. Então, o Poulantzas, ele, num livro dele sobre ditadura e fascismos, ele trata os governos de exceção quando tem três espécies, né? O nazifascismo, as ditaduras e os bonapartismos, né? Mas a gente pode pegar a palavra ditadura com sentido geral para representar essa ideia de governo de exceção instaurada por um estado de exceção. São diversos os pensadores que pensaram essa questão, pensadores democráticos. Karl Lowenstein, por exemplo, propunha o estado de exceção como forma de defesa da democracia em 1937. Enquanto que, mas com os pensadores, vamos dizer, que nós podemos alocar na direita ou na ultradireita, como Carl Schmitt, é que nós vamos encontrar a melhor elaboração desse conceito, né? Schmitt imagina
uma ideia de direito, todo mundo sabe, a partir da ideia de decisão, né? E a legitimação do direito como que se fosse por um processo constituinte originário constante. A legitimidade do direito se dá na decisão política, na decisão majoritária. Primeiro, ele aproxima essa ideia num livro que chama A Ditadura. Ele aproxima da ideia do que ele chama de ditadura comissária, é um período do Império Romano em que havia suspensão das funções do Senado para instaurar um ditador por um período de 1 ano, que depois prestava contas dos poderes excepcionais que exerceu durante esse período. Ele defende esse modelo na contemporaneidade, no livro Ditadura, depois ele, entre aspas, evolui no livro Teologia Política e passa a defender o que ele mesmo chama de uma ditadura soberana, ou seja, uma ditadura sem limites mesmo, fundado na ideia de estado de exceção. Para ele, a verdadeira soberania de Estado se manifesta não é quando o Estado obedece direitos ou cumpre a Constituição. A soberania do Estado se manifesta quando ele suspende os direitos, suspende a Constituição, e o poder do Estado se manifesta da sua forma mais bruta e ampla, né? Portanto, propriamente soberano. O melhor autor para poder, para mim, discriminar o que era a ditadura no século XX no plano instrumental e jurídico é um autor que chama Ernst Frankl. Ele escreveu um livro chamado Dual State. Nós estamos agora traduzindo e vamos publicar, eu junto com a Bud estamos fazendo, inclusive, o prefácio, pela Contracorrente. Achamos que, nesse momento, é importante a leitura desse autor. E ele rompe com uma ideia que é muito comum até hoje nos livros de Teoria Geral de Estado, aqui nas faculdades de Direito, que ditadura quer dizer um estado de polícia. Ou seja, o estado em que você, pura e simplesmente, suspende o estado de direito, um contraponto à ideia de norma, de estado regrado por norma. Ele mostra que isso não é verdade. As ditaduras do século XX, desde a nazi-fascista até as latino-americanas, foram caracterizadas por estados duais. De um lado, um Estado realmente de exceção, um governo de exceção que suspende a Constituição e os direitos no âmbito dos direitos humanos, da Constituição, da política, né? Onde você passa a ter o que ele chama de um Estado de prerrogativas, um governo absoluto nesse tipo de relação. Mas, por outro lado, o capitalismo não se reproduz sem normatividade. O capitalismo demanda norma, demanda direito para se reproduzir. Contratos são normas. Contratos geram desavenças, você precisa ter juiz para gerir essas desavenças. Para garantir a propriedade, precisa ter o direito penal comum. Ou seja, o capitalismo não se reproduz sem o que eles chamam um Estado normativo, que nas ditaduras conviveu com o Estado ou o governo de exceção, com o Estado de prerrogativas, que eles chamam. Ou seja, uma ditadura é um Estado dual. No nazismo havia judiciário, havia advogado, havia processo penal. Na ditadura brasileira também havia judiciário, havia advogado, havia promotor, havia processo, né? Sem isso, o capitalismo não se reproduz. Por isso que não tem muito sentido quando tem gente que eu acho até jocoso, fala de nazismo e aproxima o conceito de socialismo. É um absurdo, quer dizer, a estrutura do Estado nazista era uma estrutura para comportar a reprodução do capitalismo, né? E Frankl aponta isso claramente. Um terceiro elemento que é muito importante para nós do direito: a suspensão de direitos provocada por esse estado de exceção ou de prerrogativas era declarada. E, por ser declarada, atingia a sociedade como um todo, em alguma medida, não em todas as medidas, mas em alguma medida indistintamente. O direito à livre expressão, por exemplo, era suspenso para a sociedade como um todo. Aqueles que se demonstravam inconvenientes para o poder de Estado tinham o seu direito à integridade física, às vezes à vida, suspensos, né? Ou seja, eram torturados, às vezes presos, etc. Campos de concentração no nazismo, torturas aqui no Brasil, etc., né? Mas isso também se dava por uma declaração jurídica. Quando Hitler, depois do fogo do Reichstag, instaura sua ditadura pela decretação de um estado de emergência nos termos do artigo 48 da Constituição de Weimar. É um estado de exceção. Logo depois, o parlamento aprova uma lei de plenos poderes para Hitler. Aqui no Brasil foram os atos institucionais 1, 2, 3, 4 e 5, que estabeleceram a ditadura suspendendo a Constituição, né? Ou seja, a característica do século XX, o estado de exceção no século XX, são governos de exceção
em que há um governante de exceção, a figura do ditador, o tanque na rua, digamos assim, né? Normalmente pela figura do golpe, mas às vezes pela própria democracia. O nazifascismo ascende pela democracia, aqui na América Latina pelo PUT, pelo golpe militar, né? Mas sempre com uma declaração suspensiva dos direitos que atingia a sociedade como um todo. Esse modelo de autoritarismo, ele quebra, ele falha, né? E por uma série de razões, inclusive macroeconômicas, eu não tenho como falar sobre isso aqui, exatamente por essa quebra que começa a ocorrer desde o pós-guerra, né? O nazifascismo é a grande tragédia política e cultural que atinge o Ocidente, e o pós-guerra é uma história em vários ambientes de pensamento, do marxismo europeu ao neoestruturalismo. Quer dizer, você tem uma corrida atrás de poder compreender o que foi nazifascismo, duas das sociedades mais avançadas da época gerando aquela tragédia, né? E procurando entender como aquilo tinha ocorrido e como evitar que voltasse a acontecer. A forma que o direito responde a isso são as constituições rígidas do pós-guerra, né? Com direitos, pelo menos direitos de liberdade e direitos sociais, se sobrepondo às decisões políticas. As decisões políticas deixam de ser livres. E, portanto, esse modelo exige também uma outra contrafação a ele, ou seja, uma outra forma de autoritarismo. E o que nós passamos a ter é o estado de exceção. Eu não tenho tempo aqui de dissertar exatamente o detalhamento disso, mas o estado de exceção passa a manifestar não mais por governos de exceção. Nós não temos mais tanque na rua, a figura do ditador. O estado de exceção passa a se manifestar de forma fragmentária no interior da democracia, por medidas de exceção, e não mais por governos de exceção. Um autoritarismo fragmentário e líquido. Líquido porque a figura do soberano muda e a figura do inimigo, que é o contraponto ao soberano, também muda constantemente, né? E fragmentário porque tem essa característica de uma série de medidas de exceção que vão estabelecendo não uma substituição da Constituição vigente ou não a sua suspensão total, né? Mas a sua deterioração da democracia e da Constituição paulatina, a cada dia, a cada momento, né? Ferrajoli chama isso, foi um dos que primeiro vislumbrou esse fenômeno, a meu ver, ele e Bobbio, né? Chama isso de processo desconstituinte. Ou seja, você tem uma Constituição formal ali e, sem estabelecer um novo processo constituinte democrático, os poderes que aplicam a Constituição vão amesquinhando, vão a reduzindo, vão a deteriorando. Em alguns países chegou uma situação dramática de ter rompido totalmente com qualquer mecanismo democrático. É o caso da Turquia, da Polônia e de outros países. Aqui no Brasil nós estivemos próximos a isso, né? No primeiro mundo, eu vou tentar aqui ser sintético, essas medidas de exceção passaram a se manifestar pelo Executivo como sendo o soberano fundamental que impõe as medidas de exceção, né? Mesmo que às vezes fundados em lei, como no Patriotic Act, por exemplo, nos Estados Unidos, ou nas leis antiterrorismo da Europa, né? E num regime jurídico especial. Ou seja, a figura do inimigo não é uma figura interna. A figura do inimigo do primeiro mundo era a figura do terrorista, né? Quem escolhe o inimigo nomeia e, ao nomeá-lo, desumaniza. Então, a figura desumanizante era a figura do terrorista, que era aplicado sobre qualquer muçulmano ou alguém que tivesse qualquer tipo de relacionamento com esse ambiente, né? Então, nós tivemos um regime jurídico especial de segurança nacional, onde no interior dele eram praticadas as medidas de exceção. E como soberano, o chefe do executivo, ou o executivo, como é clássico no estado de exceção, né? O inimigo, a figura do estrangeiro, do muçulmano, etc. O estado de exceção, como governo de exceção no século XX, ele sempre implicou numa anomia, ou seja, numa suspensão do direito, num ambiente político em que já as decisões políticas não têm por base de fundamentação normas. Isso vai mudar no século XX também. Não há mais a declaração da suspensão da Constituição, portanto, não há mais anomia, o que há é uma hipernomia que gera anomia.
há um uso das técnicas próprias do Estado de Direito para subvertê-lo. A técnica maior do Estado de Direito é a lei ou a norma, a normatividade. Pois essa técnica é usada para deteriorar o Estado de Direito. Há uma hiperprodução de normas sancionatórias. Essa hiperprodução se dá de dois jeitos, ou pelo excesso de normas sancionatórias mesmo, ou pela produção de normas sancionatórias com conceitos vagos. Isso quem trabalha com direito penal aqui deve ter no dia a dia, né? Com conceitos indeterminados. A norma penal ou a norma sancionatória em geral, quando vertida em conceito vago, arrebenta um princípio essencial da civilidade do Estado de Direito, que é o nullum crime sine privilege. Porque você pode sempre enquadrar novas condutas na mesma tipologia penal aberta. Quando o sujeito adota a conduta, ele não tem previsibilidade da conduta do Estado. Na época que ele adota a conduta, ele não considera crime aquilo que ele está fazendo. Mas o Estado, depois, aplicando a mesma normatividade, vem a considerar crime aquilo que ele fez. Portanto, essa é uma das características essenciais dessa nova forma de autoritarismo fragmentário, que é a hipernomia. Aí ela gera anomia. Por quê? Porque como todo mundo da sociedade é potencialmente um criminoso nesse modelo, qualquer um de nós que passar o pente na nossa vida nos últimos 3 meses, dá uma forçadinha e encontra um crimezinho, né? Qualquer um de nós aqui, quer dizer, então sobra para quem aplica a lei, aí sim um poder anômico e propriamente de exceção para o juiz, para o promotor, o delegado, enquadrar o sujeito como criminoso de uma forma bem ampla, né? Bem, sem nenhum limite praticamente. Isso vai repercutir muito na América Latina. Enquanto na América do primeiro mundo tem essas características do soberano e do inimigo, aqui no Brasil se inaugura um outro tipo, que depois hoje se espalha pelo mundo. Não vou ter tempo de falar isso aqui. Mas aqui é o laboratório de onde se instaura uma nova forma de produção de medidas de exceção. As produções o agente soberano que impõe as medidas de exceção no Brasil é o sistema de justiça, e não o Poder Executivo, no período que se inicia na década de 90. E ele faz isso no interior do direito penal comum, e não na criação de um regime jurídico especial de segurança nacional. Gunther Frankenberg, um importante professor de direito constitucional de Munique, trata o estado de exceção e o estado de direito como técnicas de Estado. Eu tenho um ponto de vista muito simpático esse ponto de vista. Aqui, na década de 90 no Brasil, começa a se produzir a primeira grande categoria que a gente pode chamar de técnica de produção de medidas de exceção, que é o processo penal de exceção. Recomendo aqui a leitura do trabalho do Fernando de Deus sobre o tema, que o Alisson foi da banca dele, de doutorado, onde tratou sobre o tema, né? Onde ele traz as várias características dessa modalidade de medidas de exceção, que é o processo penal de exceção. Como qualquer medida de exceção, tem a aparência, a maquiagem de cumprimento da lei, da Constituição e do direito, mas como uma mera maquiagem, uma mera aparência, no seu conteúdo material, é uma ação política, tirânica, de combate ao inimigo, e não de tratamento com o réu, o cidadão que eventualmente errou, mas de tratamento com o inimigo, aquele corpo desprovido da proteção de direitos mínimos como ser humano. Isso se inicia no Brasil pela figura do inimigo do traficante. É na guerra às drogas que se inicia essa técnica do processo de exceção. E ele vai se expandir para outros tipos penais e outras figuras de criminosos comuns. E vai migrar para a política com o caso do mensalão. Não se deve falar de Lava Jato sem antes falar de mensalão. É ali que a técnica do processo penal de exceção sai do ambiente da segurança pública e do controle social e migra para a política. Nós, no Grupo Estudo, fizemos um longo estudo sobre os casos Zé Dirceu e Zé Genuíno, nesse caso. Não há dúvida para nós de que se trata de um processo penal de exceção. O processo penal de exceção tem várias características. Vocês veem que eu não tenho mais tempo para falar aqui, né? Mas eu vou falar de uma delas que eu acho essencial, além da hipernomia, né? Que é um fenômeno que quem observou foi um autor chamado Bernard Hitters, analisando o papel do direito na ascensão do nazismo. E eu acho que esse elemento, nós não temos... Bolsonarismo não é fascismo, o sistema de justiça brasileiro não é fascismo, mas tem elementos que são continuidades históricas. Esse elemento continua, né? A gente vê na Lava Jato, em especial, isso, mas também no Mensalão, que é o que ele chama de degeneração do direito.
é um mecanismo que ocorre, em especial no direito penal, pelo qual você substitui o conceito jurídico, técnico, normativo, por um conceito moral, metafísico, indeterminado. Portanto, é inclusive um equívoco quando se fala que o positivismo foi responsável jurídico pelo nazismo. Não, na realidade, foi uma aproximação da moral, do direito com a moral que gerou isso. Mas conceitos morais sem uma tradição na modernidade, conceitos morais desprovidos de um sentido concreto, conceitos morais metafísicos. No caso, por exemplo, do juiz Freisler da Alemanha, que condenou 4.000 pessoas à morte, era a consciência moral do povo alemão. Aqui no Brasil, o conceito corrupção se transforma de um conceito jurídico, a professora Helena tratou tão bem na fala dela, num conceito moral, metafísico, indeterminado. Tem um meme que eu acho da juventude da época, que eu acho que é o que melhor representa, que foi isso, né? Falava que se Hitler estivesse no Brasil, ele seria condenado só seria condenado se superfaturasse os trens para Auschwitz. Quer dizer, matar gente, foda-se. Ou seja, eu conversando com um grande criminalista brasileiro, que é muito meu amigo, eu admiro muito o Juarez Tavares, eu não sei se ele chegou a escrever, nós falamos por telefone, mas ele compara, ele chegou a comparar num papo comigo o conceito de corrupção aplicado no Brasil com o pecado de heresia, no fim do século, no fim da Idade Média, da modernidade. Era um pecado síntese, em que você precisava entrar na subjetividade do sujeito para afirmar que ele era um sujeito que negava a Deus, né? Embora ele falasse que não negasse. Né? É mais ou menos o sentido que esse conceito moral, metafísico de corrupção, que substituiu o conceito jurídico de corrupção, representou naquele momento. Né? Era um pecado síntese da sociedade brasileira. Não sei se vocês sentiam isso. Quer dizer, o sujeito preferia falar que era assassino, né, homicida, do que corrupto. Né? Quer dizer, ele vira um pecado síntese, vamos dizer, do inimigo da sociedade, né? Dessa figura mesmo que se compõe o estado de exceção. Né? E esse fenômeno tem nome, é degeneração do direito, é uma hermenêutica degenerativa do direito produzida pelo sistema de justiça. O sistema de justiça colaborou com a ascensão do nazismo, o sistema de justiça no Brasil criou os novos mecanismos autoritários de crise constitucional e democrática. E eu falo não o Moro, eu falo o sistema de justiça. Dei um parecer para Lula usar na ONU exatamente nesse sentido. Não foi, o Moro foi só uma peça nesse sistema. Né? Mas, de qualquer forma, esse problema que migra para a política, essa técnica de exceção, no caso do mensalão, se fortalece com a produção de legislação de exceção pelos governos do PT. Se nós formos ver, Lula, por exemplo, é condenado por leis só produzidas no governo do PT. Nova lei de corrupção, lei de delação criminosa, lei de organização. É a resposta que o PT quer dar a movimentos sociais aí que surgiram, de conservadores, etc. Né? Então, aprofunda o problema e cria as condições institucionais para poder surgir a Lava Jato. Lava Jato é uma operação política no interior do sistema de justiça. Né? Ela captura mesmo casos de corrupção, mas vocês podem ver como a linguagem entrega. Né? No caso do Lula no Supremo, todos os ministros que foram contra a declaração do Moro como um juiz parcial, como um juiz suspeito, todos usaram como fundamento do seu ponto de vista casos que não diziam respeito aos casos de Lula. A Lava Jato, dizia o ministro Barroso, a Lava Jato foi importante porque fez isso, encontrou não sei que caso. Tudo bem, nenhum desses casos relativos ao processo de Lula. Então, qual que é o mecanismo discursivo que foi utilizado? Alguns casos são capturados para servirem de legitimação à persecução política. Eles não são capturados para perseguir o crime, eles servem como legitimação à interferência política na democracia brasileira. Então, a Lava Jato foi uma operação política que teve 3 funções. Né? Possibilitar ou criar o clima social e político por impeachment de Dilma, que foi uma segunda modalidade de medida de exceção que se produziu no Brasil, foi um golpe. Né? Quem afirma que impeachment inconstitucional é golpe não sou eu, é Ronald Dworkin, num artigo que ele publica na The New Yorker, chamado A Kind of Coup, um tipo de golpe. Né? Então, não é a criação da esquerda brasileira essa expressão para designar impeachments inconstitucionais. Né?
condena Lula e, ao condenar Lula, interfere na democracia brasileira. A eleição brasileira de 2018 não foi uma eleição livre. Um dos principais partidos concorrentes, o PT, não pôde escolher livremente seu candidato. Isso quem fala não sou eu, é o Comitê de Direitos Civis da ONU, né, quando julga o caso de Lula, né, que não só não observou os direitos políticos de Lula e os direitos fundamentais dele, como interferiu na democracia brasileira inadequadamente ou indevidamente. Portanto, a Lava Jato tem esse sentido. Ela é uma forma de manifestação aqui no Brasil dessas novas formas autoritárias próprias do século XXI, que são fragmentárias, líquidas, e que aqui na América Latina, depois se expandiu por toda a América Latina, o agente soberano, ao contrário da tradição do estado de exceção, que sempre foi o executivo quem impunha o estado de exceção, né, nessa nova forma autoritária, aqui na América Latina, o sistema de justiça, quem se traduziu como agente dessas medidas de exceção. O momento símbolo, o Gabriel tratou na palestra passada, foi o momento em que o TRF4, lá do Sul, ao ser questionado sobre os abusos praticados por Moro na divulgação lá do áudio de Dilma e Lula, em outras medidas todas que ele fez, responde que o combate à corrupção era uma situação excepcional que justificava a suspensão dos direitos e da lei, né, e dando a Moro poderes de exceção para poder julgar. Ou seja, suspendeu a Constituição e os direitos por uma declaração judicial. Eu pesquiso o assunto há 20 anos, não conheço país do mundo em que um órgão judicial tem expressamente decretado estado de exceção. É exemplo único no mundo. Significa exatamente isso. Nós passamos a ter no Brasil um novo tipo de soberano que impõe a exceção o sistema de justiça. Esse soberano, a gente sabe que por conta do fato desse ambiente autoritário ter migrado das discussões de segurança para a política, com o bolsonarismo, a Lava Jato cria as condições que fez surgir o bolsonarismo. E o bolsonarismo, seguindo uma tendência dessas novas formas de extrema-direita no poder do mundo, ataca o judiciário, porque não aceita limites ao seu próprio poder. Essa é a razão fundamental. Isso faz o judiciário inverter um pouco a sua posição, inverter bastante, né? Vira um defensor da democracia. Mas é importante observar que, por exemplo, no campo dos direitos sociais, nós ainda temos o sistema de justiça e o Supremo Tribunal Federal como um provedor de um processo desconstituinte dos direitos sociais na Constituição Federal, ainda hoje, né? Portanto, nós estamos tratando de um fenômeno novo, que eu acho que precisa ser observado com rigor, né? Mas eu queria fazer essa relação entre tudo que a gente está vendo aqui, na realidade, é mostrar que a Lava Jato é uma peça num tabuleiro, é uma nova forma de autoritarismo própria do século XXI, mais difícil de identificar, mais cirúrgica, não atinge a sociedade como um todo, atinge quem tem que atingir. Nós temos que nos acautelar em relação a ela. Eu agradeço muito a atenção de todos. Agradeço ao professor Pedro pelas contribuições. Passo a palavra para o professor Alisson. Boa tarde a todas e todos. É uma alegria vê-las e vê-los aqui no Largo São Francisco. Lara, minha aluna de mestrado, que teve aula comigo ontem até 11 e quanto da noite? 11h40. Eu acabei a aula às 11h40. Então, ando castigando aqui minhas alunas e meus alunos. Obrigado pela intermediação aqui da mesa. Professora Larissa, que alegria ouvi-la e tê-la conosco aqui. Querido Pedro, que coisa boa vermos-nos mais uma vez. A última foi no almoço nosso e agora aqui juntos novamente. Eu quero cumprimentar a todas e todos os presentes. Eu estou vendo aqui tantas alunas e alunos meus, mas também a advocacia tão valorosa aqui presente, juristas de variadas áreas. Helena, Maurício, aqui da nossa faculdade. Que alegria estarmos juntos para pensar o contexto da Lava Jato no momento no qual, eventualmente, nós saímos do doloroso estado de crista da onda dos efeitos da própria Lava Jato.
seria muito diferente falarmos da Lava Jato ao tempo de seu andamento. Hoje, nós já estamos olhando esta maré parcialmente refluindo. E eu gostaria de lhes dizer aqui, senhoras e senhores, colegas, enfim, da advocacia, alunas e alunos, que esta onda volta, e não porque, eventualmente, nós estejamos aqui desprevenidos desta volta. Esta onda que um dia foi representada pela Lava Jato, ela sempre volta na medida da estrutura social que demanda a ação institucional / jurídica para forjar a reprodução da própria sociedade em que vivemos. Esta sociabilidade mundial capitalista, ela é ancorada no Estado e é ancorada no direito. Não existe hipótese de que Estado e direito, estruturalmente, em termos sistemáticos e absolutos, sejam salvaguarda da destruição, da dominação, da opressão e da exploração, porque, ao contrário, Estado e direito são formas da reprodução social. A grande questão que aqui se põe em cerne principal desta reprodução social é o capitalismo. Eu não posso acreditar a Lava Jato aqueles traços que são presentes, porque eu não vou tirar nenhum dos traços. Eu não posso acreditar a Lava Jato somente aos traços, eu diria, psiquicamente doentios, ou então, eu diria, frágeis, para falar o mínimo aqui, de juristas, de profissionais do direito e de outras instituições que tenham carreado o processo da Lava Jato e que demonstram claramente suas inclinações, a começar do plano geopolítica, antipatrióticas ao extremo. Por qualquer critério que se queira ter aqui, patriotismo. Já disse alguém que o patriotismo é o último refúgio dos covardes. Ainda assim, nessa casinha onde está o último dos covardes, lá não cabe essa gente. Porque não tem nada de patriota no que aqui se deu. Também nada de presunção de imparcialidade. Pois bem, mesmo assim, o problema da Lava Jato não é esta inclinação moral odiosa. E volto a dizer, não é que não exista, existe, mas só ela não dá o que dá, não dá o que deu. Então também aqui remanescem questões fundamentais, questões estruturais, que estão no plano tanto das instituições quanto da política, mas também e principalmente da economia. E eu quero lhes trazer mais um dado também da ideologia. Considero boa parte desses elementos operantes, profissionais do direito da Operação Lava Jato, talvez o que haja de mais nocivo em termos de caráter para o direito. Mas pasmem, senhoras e senhores, a maior parte daqueles ou daquelas que considero muito bons, considero inclusive de virtudes pessoais muito especiais, tem o mesmo horizonte ideológico destes outros que também, por conta desse caráter desviante, mas não só isto, se puseram a fazer a Lava Jato. É a mesma ideia de fundo. O direito se presta a agir para salvar a sociedade. A diferença é o que é salvação para um e para outro. Mas o propósito, o horizonte ideológico é o mesmo. E me cabe aqui estabelecer esta reflexão para lhes mostrar que este arcabouço ideológico fosse um problema, ele, de Curitiba, tínhamos uma localização geográfica mais rápida. Pediríamos ao Dieter para, de vez em quando, buscar resolver o problema nas suas voltas ali em Curitiba. Fosse problema do Brasil, seríamos a jabuticaba do mundo.
nem do Brasil é. Este é um problema que perpassa a estruturação do direito nas sociedades capitalistas e que tem uma especificidade, no caso brasileiro, da Lava Jato, mas tem uma estrutura geral em qualquer sociabilidade. Estados Unidos, países da Europa, América Latina, África, Ásia, por todo lado. Esta estrutura específica tem um eixo geral e uma inflexão. Eu tive a ocasião de escrever sobre Lava Jato e sobre o golpe do Brasil, um livro que se chama Crise e Golpe, é publicado pela Boitempo Editorial. E por lá eu estabeleço uma reflexão sobre os dados do Brasil e do mundo nestes tempos lavajatistas. E insisto com um eixo de forma social que perpassa todo o direito no capitalismo e um específico elemento de inflexão e modulação no tempo presente do capitalismo, que é o tempo que chamo nos meus livros de pós-fordismo, mas que, para arredondar nos termos mais didáticos, chamamos de neoliberalismo. Então, há uma estrutura geral do capitalismo, outra específica do neoliberalismo. Esta geral do capitalismo é o fato de que a economia capitalista preside a política e preside o direito. Sem algumas vezes não diretamente, em todas as vezes, ao menos indiretamente. Então não há espaço geográfico do mundo, geopolítico, no qual o capital tenha perdido politicamente ou juridicamente em termos substanciais. O que há é um capitalista perdendo para outro capitalista. Jamais os capitalistas perdendo linearmente. Isto se deve ao fato de que o povo explorado, as classes exploradas, não detêm o poder político. Eu não tenho ilusão nenhuma, senhoras e senhores, de que se resolvermos a Lava Jato, o problema político do Brasil está resolvido. Resolvendo a Lava Jato, restam milhões de pessoas presas. Resolvendo a Lava Jato, resta gente sendo alvejada na rua. Ou seja, nós tiramos um dos problemas. Remanescem os demais problemas. Então há uma forma do problema, que é o fato de que as sociedades do mundo são sociedades de exploração. Para que 99% da população possam viver exploradas por 1%, precisa da gente, do campo jurídico. Enfim, não é filósofo que vou dizer, esta aqui é minha aluna em Filosofia do Direito, não é um filósofo que vou citar aqui, eu poderia começar uma citação de filósofos, vou evitar. Já disse um quase filósofo, se não fosse o crime, o jurista morrer de fome. Enfim, então, depois procurem por aí quem é esse filósofo que disse isso. Não caberia citá-lo aqui na faculdade, mas já ando cansado de filósofos, então vou citar sambistas. Não fosse o crime, a polícia morrer de fome. Enfim, algo nesse nível. Bem, o que estou lhes dizendo é que cabe a nós fazer a intermediação social. No entanto, a ideologia do jurista é tão, eu diria, desgraçada, que nós acreditamos, a gente veste papel. A gente acredita que, de fato, faz intermediação entre capital e trabalho e tira de um e dá para o outro. E resolve as questões sociais. E agora, a CLT desgraçada no golpe vai voltar à tona e a gente vai dar condições para a classe trabalhadora, ainda quando ela não tinha sido desgraçada pelo golpe de 2016 e 2017 e outros mais, ela já não era o paraíso da classe trabalhadora. E hoje ela é um inferno, que tende a ser cavucada um pouquinho mais para fazer um buraco ainda mais para baixo. Então, eu não tenho ilusão de que o direito é a salvação da sociabilidade, o direito é a forma desta sociabilidade, mas é preciso também entender o que é específico deste momento presente das formas sociais. Porque a reprodução do direito e do Estado tradicional batia no pobre, batia na classe trabalhadora, batia no negro e na negra em sociedades racializadas como a do Brasil, e de repente começa a também bater nas portas de grandes empreiteiras, de ex-presidentes da República, e alguma causa em específico a nisso. Eu
quero lhes dizer aqui que, geopoliticamente, existe um dado cujo movimento é decisivo, é o fato de que juristas, esta é minha tese de muitos anos, que muita gente, inclusive, tem trabalhado em cima dela, juristas no Brasil e no mundo deixaram de ser organizados enquanto estamento e passaram a ser apenas elementos de classe econômica. Até 30 ou 40 anos antes, ou então na antessala do pós-fordismo ou do neoliberalismo, juristas se comportavam como profissão fordista, como era torneiro mecânico, como era agricultor, como era marceneiro. Marceneiro tinha orgulho de poder mexer com a madeira e fazer uma mesa como esta sem ter que pegar uma serra elétrica. O outro entalhava um pé de mesa como se fosse uma patinha de leão. Era o orgulho. Torneiro mecânico. Jurista também tinha o seu orgulho. Então, os do penal tinham um Nelson Hungria aqui nas costas da sua estante, que nunca foi lido. Os do civil tinham um Pontos de Miranda, enfim, de 60 volumes, também mal folheado, e assim vão os outros. Alguém que trabalhava em 3 áreas tinha uma RT, enfim, porque servia para tudo, e tinha desde o número 1 até o 100.000, e etc. Esta cultura é estamental, nos fazia falar de data máxima vênia, nos fazia uma certa estruturação pedante, esta roupinha que a gente usa aqui, enfim, que não combina. Um dia Oswaldo de Andrade escreveu um livro e dizia: a única forma de um ser humano em São Paulo, em dezembro, em pleno calor, vestir um terno preto, uma gravata e andar pelo viaduto do Chá, é o desvio dele de ser jurista. Enfim, então, essa pessoa vai fazer uma distinção em relação às demais. Minha tese é que isto acabou. Jurista hoje é alguém que ganha X mil reais. E por ganhar X mil reais, não importa quantos X mil reais sejam estes, ele já convive com a classe econômica de quem também ganha X mil reais. Então, magistrado, promotor, procurador, advogado de elite, e tudo isto masculino e feminino, em ganhando 40 mil reais, moram num condomínio. E em morando no condomínio, tem a festa do condomínio. E do lado tem seu vizinho, um empresário. Do outro lado tem o médico da cidade, bem estabelecido. Do outro, o dentista da estética, que esse também ganha mais ou menos isto. O dentista da cárie é para pobre, mas o que torna um sorriso branquíssimo em 2 harmonia facial, esse está lá junto. Pois bem, o jurista deixou de ser estamento. Com o empresário, com o dentista, com o médico, com não sei quem mais, não tem assunto Pontos de Miranda, Nelson Hungria e outras glórias. O assunto é aquilo que saiu na revista de domingo, que não é a Carta Capital, é a outra. E todos leram a mesma notícia. Em algum momento, não é mais nem essa revista, é isto aqui. E é o grupo do condomínio. Vocês imaginem que tragédia deve ser o WhatsApp do grupo desse condomínio, no qual todas e todos têm uma bandeirinha do Brasil, todas e todos têm tal posição, etc. e tal. Resultado, jurista não tem mais um colega para dizer Pontes de Miranda era melhor do que X. Não vou dizer quem é X, porque enfim, vou elogiar o velho Pontes, que um dia teria declarado que o Papa lhe ligou 3 da manhã. Vejam que bonito era. Briga Clóvis, Bevilacqua e Rio Barbosa, enfim, brigas de 1500. Então, estou lhes dizendo que o assunto não é mais este. O assunto é a ideologia média geral da classe econômica de quem ganha 40 mil, 100 mil, 200 mil ou algo assim. E ela é toda reacionária. E toda viagem desta gente é para Miami. E toda viagem dessa gente, para criança, é ver o Pato Donald e coisas mais. Ninguém diz assim, puxa vida, eu ganhando X mil reais, fui a Paris e lá no Cartier Latin, na Librairie Vrin, procurei um livro ali na praça Auguste Comte, onde o Valim e eu já prometemos que a gente ia tomar um café daqui a 500 anos, mas ele não vai, não tem tempo. Bem, então, estou lhes dizendo que há uma hegemonia e uma homogeneidade de uma ideologia, toda ela estadunidense. A cultura
da elite brasileira, elite aqui econômica apenas, ela é estadunidense. De tal modo que o judiciário do Brasil deixou de pensar em Pontes de Miranda e outras glórias mais, enfim, Zequinha de Abreu, Chiquinha Gonzaga do direito, enfim, essa gente aí, que é nosso orgulho nacional, para pensar tecnicamente numa lógica da empresa. E o seu colega de condomínio é dono de uma empresa que lhe diz assim: a CLT estraga o Brasil, porque eu tenho 73 funcionários devido à CLT, olha que vagabundo este que entrou com uma ação trabalhista contra mim. E o juiz e o promotor estão tomando um whiskyzinho bonitinho por lá. Não vão dizer assim, não, a CLT é o mínimo que se dá para o pobre. Concordam, porque não quer perder a amizade com o seu vizinho. É isso mesmo. Ah, e o Lula, hein? Enfim, daí vocês já sabem que vem um fio da meada aí de 4 horas de conversa, acorde, unânime entre eles, sem discordância. Pois bem, há um dado decisivo, e este dado é o fato de que a ideologia do jurista do Brasil não tem mais nenhum filtro de blindagem interna, institucional, normativa. É uma boiada que vai para lá e vai para cá. Tanto é, que eu quero lhes dizer, para mim é um assombro a existência das senhoras e dos senhores. Porque, tecnicamente, não deveria haver essa plateia aqui. Porque, a bem da verdade, a advocacia, a partir de um certo ponto de remuneração, é igualzinha ao judiciário, é igualzinha ao Ministério Público, tirando as exceções, porque eu conheço enormes exceções na magistratura, enormes exceções no Ministério Público. É que a advocacia tem um pouquinho a mais de exceções e isso me espanta. A bem da verdade, numa hora extrema, enxuga um pouco mais também este tanto de gente a mais que nós temos hoje. Pois bem, eu quero lhes anunciar e lhes dizer que nesta forma de organização não temos mais a velha blindagem da própria roupagem normativa institucional de imparcialidade. Quando se descobriu por aí, eu quero só dizer a esse respeito, estas falas, mensagens e outras coisas mais entre Ministério Público e magistratura na Lava Jato, numa conversa, isso que dá ser professor da faculdade, o povo, eu ando por aqui, vem o pessoal conversar e eventualmente tirar foto, coisas mais, estou andando, aí vem um pessoal que era da magistratura, professor Alisson, o senhor viu que absurdo agora, a gente não pode mais conversar com o Ministério Público. Que é sinal também que a pessoa não me conhece direito, pra, enfim, já vou sabendo direito também que o cara despeja na consideração de absurdo isso para mim. Vejam, isso foi tomado como um absurdo. A denúncia de que Ministério Público e magistratura trocassem o WhatsApp. Porque se não é assim, como é que será o dia a dia? Com quem se trocará o WhatsApp? Com os advogados? A resposta era, o encadeamento da frase era este. Se eu não trocar o WhatsApp com o promotor, eu vou trocar com quem? Com o advogado? Essa gente que nos pode trocar WhatsApp. Então, senhoras e senhores, a inferência disto é que toda a revelação da Vaza Jato e etc e tal não mudou uma vírgula deste conjunto geral homogêneo de ideologia que se apresenta na sociabilidade e no direito. Sensibilizou-os de sempre. Vocês, nós, essa mesa aqui, mais 10 que não vieram hoje porque estão em algum lugar. Do resto, continua igual. Então, eu quero lhes dizer que a estrutura geopolítica que organiza o direito do Brasil e que é o domínio estadunidense não sofreu um abalo. Continuamos ainda nos referindo à grande glória jurídica advinda de Washington ou Miami, ou então, melhor dizendo, de Washington passando por Miami, o que é agradável a um brasileiro. Não mudamos uma vírgula disto. Não houve nenhum ato de alteração, eu diria, ainda que protocolar, do rumo jurídico judicial brasileiro em face da Lava Jato. Não houve nenhuma resposta pública dizendo erramos. Nada. A blindagem é a mesma. Só faltam ocasiões. Mas a organização ideológica média, eu sempre ressalto exceções, porque se me pedirem, eu saio desfiando um rosário das exceções no judiciário, desfiando um rosário das exceções no Ministério Público, de gente boa,
na média, então não estou dizendo aqui absolutamente, porque o FBI está gravando o nosso evento de hoje, então depois ele faz um relatório, diz por lá, pôs todo mundo e não pôs ninguém. Em geral, só para dizer para vocês, a pessoa que vai fazer o relatório para o FBI é aquela que eu vou acabar a palestra aqui, ela vem dizendo, professor Alisson, que alegria revê-lo, como eu gosto da sua palestra, etc. e tal. É esse que manda o relatório. É o mais simpático. Isso é uma experiência de vida. Enfim. Diziam que na ditadura a pessoa mais entusiasmada com a aula do professor da USP era o que fazia o relatóriozinho por lá, enfim, comunista. Enfim. E também não percam seu tempo do FBI, porque tudo que eu falei aqui pus a termo num livro e mais 2, 3, enfim. E se disserem, Pedro, que eu sou comunista, não é uma novidade, enfim, é. Um dia um fulano disse assim, professor Alisson, que é um professor da USP, meio comunista. Eu falei, puxa vida, a vida inteira lutei para ser inteiro, e o senhor vem aqui me dizendo meio. Enfim. Me elogiei totalmente, não pela metade. Então, o que estou lhes dizendo é que não houve uma mudança substancial que tenha feito um aprendizado ao judiciário, tirando as exceções. Nada. Então, a próxima ocasião de mudança geopolítica e capitalista nacional que demandar Lava Jato, todas as armas estão postas para atirar. E, senhoras e senhores, também quero lhes dizer, nós temos aqui um papel decisivo, embora pontual. Qual é o papel pontual nosso? Esta gente que está aqui, este evento aqui organizado, tanta gente que participa, participou e participará, temos um papel, ao menos, de narrar a desgraça enquanto acontece. Isto, ao menos, é bom. Porque não passa como um discurso ideológico avassalador. Eu gostaria, no entanto, que tivéssemos um ponto a mais. E este ponto a mais é o fato de que nós só vencemos o domínio geopolítico contra o Brasil, pelo direito do Brasil, se nós também temos ações materialmente concretas que nos fazem ter soberania e autonomia. Enquanto a economia do Brasil se põe aos pés de um ambiente geopolítico pelo qual, a partir do qual ela é uma economia dependente e periférica, nossos juristas são dependentes e periféricos. Então, não é apenas uma questão ideológica. É o fato de que a empresa do Brasil negocia mediante moeda dos Estados Unidos e passa suas empresas pela Bolsa dos Estados Unidos. Então, o advogado do Brasil tem que pensar com a cabeça dos Estados Unidos. E o judiciário do Brasil também vê toda uma economia organizada a partir dos Estados Unidos e, de alguma maneira, é lá que não se mexe. E qualquer outro país do mundo pode, com ele, se mexer, menos o imperialismo. Então, eu diria que a solução do direito do Brasil também não vem apenas da cabeça do jurista do Brasil. Vem de uma estruturação de dinâmica social que faça substancialmente, materialmente, nossa sociabilidade cambiar, mudar. E agora vem a tragédia. Até aqui, estamos aproveitando um tempo de desafogo, então, este fascismo que estava por aí, pusemos um dedinho para que ele não aperte a nossa jugular, e este dedinho, da nossa parte, é contar a história do que foi. E é ótimo que isto seja. Só que, junto com isto, nós e todas as forças e posições progressistas do Brasil deveríamos começar a destravar a possibilidade de materialmente não dependermos mais geopoliticamente desta condição de refém do império. Como isto não se abre, ou se abre apenas parcialmente com um buraquinho na janela, falta muito a nós. Então, eu diria que esta nossa posição de olhar para a Lava Jato, a desgraça passada, tem que servir de alerta, porque ela volta a qualquer momento. Certamente não volta pela mesma forma, porque um ladrão não volta para a mesma casa do mesmo jeito, porque eventualmente se ele abriu aquela janela, é aquela que hoje tem, eventualmente, um cadeado. Mas a de cá, a gente não acha que ele vem. Ele vem por esta. A próxima Lava Jato não tem forma de Lava Jato.
Da mesma maneira que o Satanás não chegará em algum lugar, para quem acredita, não eu, com chifres. Ele chegará elegante, ele chegará bem apessoado, etc. e tal. Então a próxima Lava Jato não vem com gente falando Massachusetts e outras coisas mais. Não sei como é que falam por aí, enfim. Vem com gente com um vernáculo bonito, falando cônjuge. Vejam que é um avanço. E então estaremos desapercebidos de que o novo demônio chegou. Senhoras e senhores, ou mudamos a estrutura econômica do capitalismo, ou Lava Jato tem mais 100, 200 e 300 anos e sequer começamos a limpar a desgraça social de países como o Brasil. E não pensem que é só o Brasil, é a mesma desgraça jurídica que faz com que milhões de estadunidenses também estejam presos nesse momento, passando fome ou sendo perseguidos pelo Estado lá e cá, em qualquer lugar do mundo. É a história de 200 e poucos anos de capitalismo, que são 200 e poucos anos de exploração, horror, domínio e opressão. A Lava Jato é a cereja do bolo disso. Quando sai a cereja do bolo, resta o bolo. E é fundamental que façamos outra comida para, enfim, nos deleitarmos e podermos dar um pedacinho de um outro bolo para que todas e todos possam comer. Muito obrigado. Obrigada, professor, pelas suas contribuições. Antes de encerrar, eu queria dar um recado. Agora, em seguida, encerrando a mesa, nós temos um coffee break. Saindo do auditório à direita, tem uma sala em que será servido um coffee break para os palestrantes e convidados. E saindo um pouquinho mais à frente, também teremos um coffee break no corredor ali fora. E nós voltaremos impreterivelmente às 17h30, agora são 17h16, então acho que dá tempo. Para a nossa última mesa, Lava Jato, Lawfare e a emergência, eu não estou enxergando, do autoritarismo de direita. É isso, gente.